Olá, meus amores! Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje o bolo de rolo é de macaxeira. Foi o pedido de uma seguidora aqui no canal. É uma receita simples e fácil de fazer, né? Vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Quem não é inscrito no canal, convido a se inscrever porque tem muitas receitas maravilhosas. E aqui eu já deixei separados os ingredientes, né? A macaxeira cozida, amassadinha aqui no garfo, farinha de trigo, os ovos, açúcar refinado e a margarina 80% lipídio. Lembrando que a receita está aqui na descrição do vídeo. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que aqui em Recife chamamos de macaxeira, né? Mas tem estado que chama de aipim. E aí, na sua região, vocês conhecem como macaxeira ou aipim? Então, vou começar aqui mostrando para vocês como eu vou fazer a massa, né? A massa é uma massa simples, né? Que eu vou utilizar a massa normal. O que é que vai diferenciar essa massa de macaxeira para a massa do bolo de rolo tradicional? É a quantidade de trigo e a quantidade de macaxeira cozida que eu vou utilizar na massa. Ou seja, eu vou utilizar uma proporção de 50% de farinha de trigo e 50% de macaxeira, totalizando 200 gramas, né? 100 de um e 100 de outro. Inicio fazendo o mesmo processo da massa normal, né? Na massa de bolo de rolo tradicional, que é batendo a margarina e os ovos em média 2 minutos, né? E depois acrescento os ovos, bato mais em média 3 minutos, depois acrescento a macaxeira. Né? Aqui eu utilizei a macaxeira amassadinha no garfo, né? Eu pensei assim, ela tá bem molinha, não vou precisar de triturar. Então eu fiz isso. Só que o ideal é fazer como eu faço com o bolo de rolo de cenoura e o bolo de rolo de milho. O que é que eu faço? Eu pego, quando eu acrescento alguma coisa na massa, eu trituro esse algo, nesse ingrediente, né? Nos ovos, né? Acrescento nos ovos e bato no liquidificador, já que essa massa não pode levar líquido. Então, é assim que eu faço. Hoje eu não fiz dessa forma, né? Mas o ideal é fazer assim. Porque vocês vão ver mais na frente que quando for na hora de espatular, quando não passa no liquidificador, fica uns grãozinhos. Então, para espatular na forma, então, dá um pouquinho de mais trabalho, né? E agregando no liquidificador com os ovos, a massa fica mais homogênea, né? E mais fácil de espatular. Olha, aqui eu estou acrescentando os ovos, um a um, né? Mas você já poderia ter feito o quê? Já ter triturado antes, né? Com a macaxeira no liquidificador. Aí já acrescentaria aqui normal também, que não tinha problema nenhum. Acho que até fica melhor, né? Mas como eu achei que a macaxeira estava bem cozinhadinha, então eu não fiz. Mas o ideal é triturar no liquidificador. Uma dica também que eu dou é assim, sempre quando você for pegar essa minha receita, né? Que eu utilizo 200 gramas de farinha de trigo e for acrescentar algum ingrediente, ou seja, como eu fiz, né? O de cenoura, o de milho ou qualquer outra coisa, algum grão, alguma coisa, você vai diminuir essa quantidade da massa. Se o bolo de rolo, a receita é 200 gramas, então eu acrescento sempre 25%, eu não acrescento mais. Também no bolo de rolo de banana eu faço isso. Ou seja, se é 200 gramas, eu só boto 25 gramas de um quarto, né? 25 gramas do ingrediente, ou seja, da cenoura, do milho, da banana, e diminuo isso na farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, ao invés de 200 gramas, vai apenas 175. E acrescento 25 gramas do outro ingrediente, que é tipo uma fruta, um legumes, enfim. Mas como esse aqui é macaxeira, que ela macaxeira, você pode ver que ela tem um carboidrato, né? Um carboidrato mais pesado, enfim, né? Que tem uma massa mais consistente. Então, eu posso fazer isso numa quantidade maior. Ou seja, como eu estou utilizando aqui, né? Uma quantidade de 100 gramas. Então, o bolo fica perfeito e maravilhoso, delicioso. Então, aqui eu bati bem, né? Bati bem aqui a macaxeira. E vou acrescentar a farinha de trigo, né? É a mesma coisa, o mesmo processo, né? Desligo, coloco a farinha de trigo aos poucos, mexo, depois bato 6 segundos, a massa tá pronta.
Mas aqui vocês verem aqui na massa que ela não tá a macaxeira, né? Não ficou muito amassadinha. Ficou ainda uns pedacinhos de macaxeira. Mas o bolo fica gostoso, né? É como eu falei pra vocês. Só fica mais complicado depois para espatular, né? Aqui, pronto. Aqui eu já mexi, né? Tô mexendo. Aí mexi, só bate 6 segundos, a massa já tá pronta. O recheio que eu vou utilizar nesse bolo é o recheio de coco. É o que eu utilizo para o bolo de rolo de beijinho. Então, eu não gravei o passo a passo do recheio, porque já foi feito aqui no canal. Então, para quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui na descrição do bolo de rolo de beijinho, porque o início do vídeo é a preparação desse recheio, né? Que é um recheio simples, é um creme de leite, leite condensado e o coco ralado, né? Levar ao fogo, mexo, deixo no ponto de recheio, né? Que é aquele ponto antes do ponto de brigadeiro. E já fica prontinho, já deixei esse recheio descansar, né? Agora, terminando de preparar essa massa, vou levar ao forno a 290 graus, né? Na forma, o tamanho, muitas pessoas me perguntam o tamanho da forma. A forma é 30 por 40 por 1 centímetro de altura, né? Então, eu vou espatular aqui, ó, direitinho. Como vocês estão percebendo, ó, tá indo uns pedacinhos de macaxeira, tá vendo? Que é por conta que eu não passei no liquidificador, né? Eu pensei que ia ficar uns grãozinhos menores, que ela tava molinha, mas eu vi que não. Então, o ideal é passar no liquidificador. E eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Vou acelerar, vou levar essa massa ao forno e volto com ela pronta para rechear. Sim, antes que eu me esqueça, eu adicionei 250 gramas de massa em cada forma. Às vezes, quando o ovo é um pouco maior, aí sobra um pouquinho de massa, mas aí você distribui, né? Nas formas. Mas é 250 gramas em cada forma. E aqui as massas já assaram. A minha massa normal, ela dura em média 5 minutos no forno. Mas essa, de macaxeira, passou 1 minuto a mais. Então, foram 6 minutos para assar cada massa dessa. E aqui eu vou agora rechear o bolo, né? Passar o recheio, uma camada suficiente, né? Pra deixar ele bem recheado. Não pode colocar muito, porque se colocar muito, fica o bolo mole, ele não enrola direito, né? Ele fica folgando, entrando bastante ar. Então, só o suficiente para colocar na massa. E outro detalhe, como esse bolo ficou uns grãozinhos de macaxeira, mesmo rápido, acho que vocês conseguiram ver no vídeo, que às vezes quando eu faço, começo a espatular, aí vem aquele pedacinho junto com a massa e retira a massa da forma. Então, nesse momento que faz isso, sai um pouco do desmoldante, né? E com isso, o que é que acontece? Na hora de enrolar, quando vamos enrolar a massa, esse local onde sai um pouco do desmoldante, às vezes a massa gruda um pouquinho. Então, só é ir enrolando e pegando o auxílio, né, de uma espátula ou uma faquinha e soltando. Mas é pouca coisa. Mas o cheiro desse bolo é muito bom mesmo. E o sabor maravilhoso, né? Então, só façam e voltem aqui para dizer o que você achou quando vocês fizerem esse bolo. E quem não curtiu ainda, minha gente, curtam esse vídeo, né? Compartilhe com quem você acha que vai amar ver esse vídeo, né? Que eu tenho certeza que quem faz bolo vai adorar essa receita maravilhosa desse bolo de rolo de macaxeira. Pronto, e é isso, né? É simples e fácil de fazer, não tem mistério nenhum. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo para o momento de cortar e fazer a decoração final, né? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, viu? E aqui é o bolo já prontinho, né? Deixei ele para descansar um pouco, deixei na geladeira para acelerar o processo, né? Mas você pode deixar em temperatura ambiente 6 horas para fazer esse corte. E aqui, ó, o corte maravilhoso. Olha como ele fica.
com as voltinhas definidas. Ele, quando descansa mais, que eu deixei 10 minutos, né? Na geladeira. Ele, quando descansa mais, ele fica com as voltinhas mais definidas. E a decoração, eu vou utilizar o próprio recheio, né? Você decora como preferir, né? A apresentação vai de sua preferência. Peguei um pouco do coco que eu utilizei no recheio, né? Do mesmo coco. E dourei um pouco no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar essa coloração que vocês estão vendo aí. E esse é mais um vídeo, né? Simples e fácil de fazer. Quem ficou aqui até o final, comenta o que achou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Sim, minha gente, também tem aqui no YouTube, para canal pequeno, o Hypar, que fica ao lado, quando você curte, já mostra lá, né? Eu acho que ele fica ao lado do Valeu, que dá uns pontinhos para os canais pequenos. Beijos e fiquem com Deus.